Glória a Deus, meu irmão em Cristo, sou Edson Mariano. Vamos aí agora analisar, fazer um pano de fundo a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Pois bem, pega aí o Novo Testamento, pega a palavra do Senhor, sente junto com os seus amados na sua casa e vamos participar dessa análise de Romanos. Pois bem, Romanos, o autor dessa carta, dessa epístola, foi então o próprio apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. No capítulo 1, veja aí no capítulo 1, no versículo 1, no prefácio, na saudação, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Presta atenção, nós somos também servos do Senhor Jesus Cristo. Servos vem da raiz servir ao Senhor Jesus Cristo. Servir em que sentido? Na pregação das boas novas, na pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, versículo 1 do capítulo 1, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Essa mesma unção está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos separados em Cristo Jesus para propagarmos, para espalharmos, para disseminarmos o quê? O Evangelho de Deus. Esta epístola, essa carta, ela é muito pragmática, ela é doutrinária na sua primeira parte e também pragmática na segunda parte, ou seja, nos ensina e depois também nos leva ao exercício da prática daquilo que aprendemos. Preste atenção. O versículo 7 do capítulo 1 de Romanos diz assim: amor de Paulo pelos cristãos em Roma. Portanto, Paulo, ali no versículo 1 do capítulo 1, chamado como apóstolo, nós observamos já no livro de Atos, nas 3 viagens missionárias, que Paulo peregrinou mais do que Jesus. Ele fundou igrejas, ele foi por várias regiões, ele realmente foi um grande propagador das boas novas do reino, o que nos serve de lição para que não venhamos a nos acostumar e nos acomodar. Nós somos evangelistas. Independente do dom que Deus te deu, eu entendo que nós precisamos ir e pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-os ou batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Precisamos dar continuidade, como já falamos anteriormente, nós somos os continuadores da pregação da palavra de Deus. Crente engessado, crente congelado, crente afogado, isso não é para a tua vida. Nós precisamos dar continuidade nessa engrenagem no mundo espiritual, de darmos continuidade no livro de Atos, pregando a palavra de Deus. Pois bem, no capítulo 1, nós temos aí o amor de Paulo pelos cristãos em Roma. Então, no versículo 7 diz assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, glória a Deus. Roma, já ali, constituindo igrejas. Chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 1 vai mostrar realmente essa relação de amor, de Paulo para com os cristãos em Roma. A análise do livro de Romanos, o autor apóstolo Paulo. A quem foi destinado essa epístola, essa carta? Foi destinado aos cristãos em Roma, como aqui já nos fala no capítulo 1 desta epístola, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Beleza, esses são os destinatários, os cristãos ali em Roma. Essa carta, nessa análise, ela nos aponta duas divisões, duas partes. A primeira parte é uma parte doutrinária. Doutrina significa ensinamento, dogma significa linha de interpretação. A primeira parte doutrinária, Paulo ensinando quem? Os cristãos em Roma, os santos em Roma, os salvos em Roma. Olha que ministério missionário, avassalador, poderoso, cheio da unção do nosso Deus. Então, essa carta é dividida em duas partes, a parte doutrinária
E você vai ver lá na frente a parte prática. Porque não adianta você como professor, você como pastor, como presbítero, como bispo, como apóstolo, apenas falar. É muito importante que o palestrante, o ensinador, o pedagogo, o transmissor se alie ao receptor que está recebendo, entenda a mensagem e todos, transmissor da palavra de Deus como receptor, estejam juntos com seus dons, exercendo um ministério de quê? De edificar a igreja com a finalidade de ganhar almas para Cristo Jesus. Pois bem, na primeira parte, que é a doutrinária, a Epístola aos Romanos tem 16 capítulos. Do 1º ao 11º, do capítulo 1 ao capítulo número 11, está o contexto doutrinário. É Paulo ali ensinando, falando, teorizando, né, a respeito das condutas, a respeito de assuntos muito importantes para o amadurecimento cristão e para a solidez daqueles cristãos em Roma a respeito do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo quer que nós em Cristo realmente venhamos a fazer. Não é apenas aceitar levantar as mãos aceitando Jesus como Salvador. Nós precisamos realmente sermos, como Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 1, servos de Jesus. Para que? Servir ao Senhor. Para que finalidade? Sermos instrumentos humildes, não prepotentes nas mãos do Senhor, para pregarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então a parte doutrinária do capítulo 1 a 11, ela vai trazer a respeito do plano da salvação. E dentro desse contexto do plano da salvação, esse plano da salvação, quando você estudar ali já em Gênesis, lá quando houve o pecado da desobediência, lá Deus já estava realmente articulando, já estava no seu coração o plano da salvação, porque o homem perdido, o homem caído, ele realmente não teria muito o que fazer, mas Deus, por ter o homem como a coroa da criação, pela sua benevolência, pelo seu amor incomparável, ele já estava preparando em Jesus Cristo, que seria o nosso intercessor, para que viéssemos a ter acesso à vida eterna na Israel celestial, no reino dos céus, ao lado do Todo-Poderoso. Então o plano da salvação está dentro do lapso doutrinário, e dentro desse plano Paulo vai enfatizar a respeito da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não existe outra justificação. Nós somos justificados porque Jesus, pelo cumprimento das Escrituras, Jesus, ele morrendo pelos nossos pecados, morte de cruz, derramando seu sangue precioso, por intermédio de Jesus, Jesus carregou os nossos pecados, carregou as nossas enfermidades, e cumprindo o plano da salvação, Jesus é o nosso intercessor. Nós não chegaremos a Deus sem antes passarmos por Jesus. Jesus é o nosso intercessor, interposição intermediária. Então Deus, é como se Deus conversasse com Jesus. Quem é Edson Mariano? Aí Jesus vai falar: esse Edson, eu morri por ele na cruz, carreguei os seus pecados, ele se arrependeu, trouxe dele todas as enfermidades, paguei um alto preço com meu sangue precioso. E Deus assim então vai receber o Edson por intermédio do Senhor Jesus. Se não tiver o Senhor Jesus, essa justificação pela fé restrita, específica no Salvador, o Senhor Jesus, nós nunca chegaremos aos céus. Então, dentro do plano de salvação, a justificação pela fé é enfatizada pelo apóstolo Paulo, como também a santificação através do Espírito Santo. Nós sabemos aqui então que Paulo viveu o período da manifestação do Consolador, a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida daqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, e não foi diferente na vida do apóstolo Paulo, que teve um chamado especial do Senhor Jesus, tornando-se um servo do Senhor, um apóstolo dos gentios.
A santificação através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai nos corrigir dia após dia. Nós vivíamos uma velha criatura, e em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, fomos justificados pela fé, pelo amor ágape de Cristo para comigo e para com você. Entramos no processo de santificação. O nosso nome, foi escrito no livro da vida, e em Cristo Jesus passamos a nos deixar ser lapidados, transformados, justificados, regenerados. Paulo, nessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai trabalhar esse contexto do plano de salvação, fundamentado na justificação pela fé, como também na santificação através do Espírito Santo. É muito importante o papel do Espírito Santo no processo de santificação na minha vida e na sua vida. Dentro desse contexto do plano da salvação, Paulo, em sua carta, ele trabalha a necessidade fundamentada na culpabilidade universal da humanidade, onde todos são pecadores. Pois bem, Romanos 3:23 é um versículo que nós conhecemos bastante, que diz assim, Romanos capítulo 3, versículos 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, dentro do plano da salvação, Paulo deixa claro que tanto judeus como gregos, como gentios, sem exceção, todos nós somos pecadores. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Todos nós dependemos da benevolência de Deus. E dependemos também de nos arrepender no altar do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, confessando os nossos pecados, para que realmente assim possamos entrar nesse processo de santificação. Aqui vai dizer a respeito de Adão, do pecado adâmico. Ele vai tratar sobre isso, que como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse pecado, meu amado, infelizmente, que é raro alvo, chegou até nós. E aí você vai perceber que ele vai trabalhar a respeito da culpabilidade universal, que é o pecado adâmico, que começou lá no Jardim do Éden com a desobediência e que nos atinge até os nossos dias, porque nós temos essa natureza pecaminosa e em Cristo Jesus nós somos realmente justificados pela fé, porque se não fosse por Jesus, misericórdia da minha vida e da sua vida. Tanto que Romanos fala que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Por isso precisamos nos prostrar, nos arrepender, nominar os nossos pecados todos os dias, pedindo a Jesus perdão dos nossos pecados e mudarmos de conduta, mostrarmos frutos de arrependimento e crescermos no poder de Cristo. Como? Através da palavra de Deus, através inclusive do estudo com muito carinho e amor da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, essa carta paulina. Então, outro assunto é que Jesus, como aqui falamos, ele é o nosso intercessor. Ele morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz por mim e por vocês. Tem uma música no cantor cristão batista que diz assim, eu não sei cantar, vocês já perceberam isso, mas eu vou cantar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Olha que chamada, hein? Glória a Deus! Vamos posicionar aqui a câmera para que possamos ter uma visão um pouquinho melhor a respeito da segunda parte aqui da nossa lousa, dentro desse contexto. Pois bem, a estrutura da primeira parte, nós falamos do capítulo 1 a 11, trabalha muito a parte doutrinária de ensinamento do apóstolo Paulo para com os amados ali, os cristãos em Roma. Dentro dessa primeira parte, a ênfase está o pecado da humanidade, que o pecado errar o alvo é o pecado adâmico, que é chamado de adâmico, como também o da posteridade, porque chegou até mim e a você. O perdão por intermédio de Jesus, por intermédio de Jesus, intercessor,
Sem Jesus realmente não há remissão dos pecados e sem arrependimento. Livres do pecado, processo de santificação, arrependimento constante, a história de Israel e o seu futuro. E entramos na segunda parte, que é do capítulo 12 ao capítulo 16, que são 16 capítulos, a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Responsabilidades pessoais. Então aqui é a parte prática. Foi ensinado do 1 ao 11, Paulo ali em Roma, os cristãos romanos ouvindo e aprendendo. Mas Paulo, ele na verdade queria que, uma vez ensinado no Espírito, que também se pratique constantemente no Espírito. Ensino, prática, e aí há o que? A composição, a plenitude do ensinamento. Porque ensinar, você recepciona e você não pratica. Infelizmente, muitas pessoas vão nas igrejas, recebem a palavra do pastor, do ministro do Senhor e não praticam. Isso não pode acontecer. Nós precisamos nos encher do Espírito e da ousadia, ouvir, entender a mensagem, auto-praticar em nossas vidas e na nossa família, porque a palavra fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que incrédulo, e não nos limitar ali no reduto familiar, mas expandirmos aonde quer que a planta dos nossos pés pisarem. Então a segunda parte do capítulo 12 a 16 fala da parte prática, de tudo aquilo que doutrinariamente foi ensinado por esse pedagogo maravilhoso no mundo espiritual, servo apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Responsabilidades pessoais de cada crente, obrigações espirituais e prática. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Tem amados que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e as pessoas no emprego nem imaginam que ele é crente. Acho que ele não quer que as pessoas conheçam ele como crente. Como é que pode? Nós somos sal e luz nessa terra. Nós precisamos, respeitando os horários de expediente, mas oportunamente, antes do expediente, durante nosso horário de almoço e após o expediente, tendo oportunidade que possamos falar de Cristo Jesus, testemunhar de Cristo Jesus, exemplificarmos Cristo Jesus, falar que Jesus mudou o meu e o seu viver. É uma grande vergonha se você é convertido, aonde quer que você está, na sociedade que você se encontrar, não saberem que você é de Cristo, você está negligenciando a obra do Senhor Jesus. Não faça isso. Que você realmente respeite o horário da faculdade, os horários de trabalho, mas oportunamente você fale de Jesus. E nos horários de serviço, que você testemunhe com a sua alegria, com o seu amor para com o seu cliente, para com as pessoas que você atende, sendo funcionário da sua empresa, não levando vantagem ilícita, não trazendo prejuízos para a sua empresa errados, não ser corrupto. Enfim, esta parte prática da epístola de Paulo aos Romanos de 12 a 16 vai nos mostrar realmente que precisamos entrar no pragmatismo na palavra do Senhor. Responsabilidades pessoais nós temos em Cristo Jesus de cada crente. Obrigações espirituais são as testemunhais, como também a prática, ok? Serviços na obra do Senhor. Uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, não é apenas para você ter o seu nome escrito no livro da vida, é para que você se una à igreja no seu dom para a edificação da mesma, para que todos trabalhem na obra do Senhor, naquilo que Deus ministrou, para que você possa pregar a palavra a quem quer que seja, em tempo e fora de tempo. É muito importante isso. Agora, crente que esquenta banco, isso está errado. Você precisa. A forma ninguém questiona. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo status do WhatsApp, pode ser por mensagem no status, pode ser no seu grupo da sua família no WhatsApp, pode ser através de várias formas, um folheto evangelístico, um louvor enviado, chamando o seu irmão na sua casa, lendo a palavra, fazendo cultos em seus lares com seus filhos, chamando os seus vizinhos, indo nos ministérios da igreja, convidando algum parente não convertido, algum vizinho ou alguma pessoa que você se disponha a convidá-la, a colocar no seu carro, a levá-la para a igreja, a trazê-la para a sua casa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquele que se converteu, compre uma Bíblia, entregue para ele, esteja do lado dele, no mínimo até o seu batismo, oriente-o constantemente
a parte prática da epístola nos fala a respeito dos deveres do cristão. Agora eu vou trazer próximo a mim, e nós vamos apenas ler, que nós já estamos com 20 minutos de vídeo. O meu canal lhe permite, por enquanto eu não atinjo mil inscrições, que eu nem me preocupo com isso. A palavra de Deus no capítulo 12 vai nos mostrar realmente o que Deus pretende de cada um de nós. Deixa-me colocar aqui os deveres dos cristãos no capítulo 12 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Preste bem atenção, ouça, quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Consagração a Deus, humildade e exercício dos dons e das funções. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, não se conforme com esse mundo, mas sede é imperativo, é ordem, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, renovação em Cristo Jesus, quando você o aceitou, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Busque o pragmatismo, exercite o que você aprendeu em doutrina, nas escolas bíblicas da sua igreja, e você vai ver na prática como isso vai se aliar e quão grande você vai ser abençoado. Aí vamos para o versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, eu tenho o meu dom e você tem o seu dom. Eu não posso querer ter o seu dom e você também não pode querer ter o meu. Quem os delega é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E nunca teremos todos os dons. Tá bom? Essa é a lição. Mas diz aqui, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, a graça, favor e merecido que é Jesus, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E aí vai discorrendo. A prática da doutrina ensinada aos cristãos em Roma. Aqui Paulo está dizendo que nós somos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós recebemos de Cristo, delegado por Ele, apenas por Ele, os dons que nós temos. Mas os dons não podem ficar enterrados, porque vão enferrujar. Precisamos colocar em prática. Agora, por que você não coloca em prática? Por que um ou outro não coloca em prática? Então, preste atenção. Não basta apenas ouvir doutrinariamente, vindo dos púlpitos, dos altares, a mensagem, a correção, o ensino, o crescimento, se você, entendendo qual é o seu dom, você não praticar. Ministério infantil precisa de professores sempre, as crianças precisam da palavra do Senhor. Outros ministérios de segurança, os levitas, os cantores da igreja, os seminaristas da igreja, aqueles que estão realmente trabalhando na obra, ajudar os diáconos, ajudar na evangelização, ajudar em todos os segmentos que a igreja precisa, e geralmente, constantemente, até o dia que o Senhor nos arrebatar. O que você está fazendo com os seus ensinos recebidos de qualquer forma que possa ser? Você realmente está colocando à disposição de Deus? Ou a sua vida está simplesmente focada, ligada em desenvolver apenas para aquilo que no futuro a traça e a ferrugem vai consumir? Cuidado, aonde você está aplicando o seu pragmatismo? Você tem que ser pragmático na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, pragmático em testemunho no seu serviço, aonde quer que você esteja na sociedade. Não há problema nenhum em você ter sonhos, em dedicar-se nesses sonhos seculares, mas antes disso, buscai primeiro o seu reino, que é o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas dentro da vontade absoluta de Deus.
Porque Deus não vai colocar nada em nossas mãos se realmente Deus perceber que usaremos de maneira errada. Deus realmente coloca bênçãos em mãos limpas. Que Deus abençoe a sua palavra. Que você possa tirar um momento especial. Apenas 16 capítulozinhos. Ore ao Senhor antes de ler. E Jesus, a cada leitura, com calma, sem precipitação, sem leitura mecânica, que você possa no Espírito deleitar-se na palavra do Senhor. Deus tem muito para a minha vida e para você. A lição que aqui nos mostra é que nós somos justificados pela fé. E nesta fé em Cristo Jesus, nós então temos a santificação através do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que realmente façamos parte da família de Cristo Jesus, para que tenhamos o selo e o penhor do Senhor Jesus, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, vivermos com Cristo eternamente. Mas para isso, como Paulo no capítulo 1, versículo 1 fala, eu, Paulo, apóstolo e servo do Senhor Jesus, Paulo serviu com excelência. É só você ler aí a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar também, com muita humildade, a excelência em servir a Deus com aqueles dons que Deus assim nos delegou dos céus na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe. Se sentir no coração, compartilhe essa palavra com algum amado, com algum vizinho, com quem quer que seja. Mas vamos descruzar os braços e vamos realmente praticar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Jesus te ama e eu também.